Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se protegendo, se guardando em casa. Nós estamos aqui novamente nesse canal para transmitir uma mensagem do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Espero em breve poder reencontrá-los quando tudo isso melhorar e passar. Estamos nos protegendo, estamos sendo prudentes neste momento. Por isso as mensagens estão sendo gravadas aqui deste canal, deste lugar. Mas creio que, confiando no Senhor, teremos um ano diferente, um ano abençoado, onde nós poderemos nos reencontrar e cultuar o nosso Deus juntos. Amém? Essa mensagem desta noite chega no meu coração num tempo de descoberta, de busca do Senhor mesmo e de despertar do Senhor para um novo momento que a igreja vive, para um novo momento também da minha vida, da minha história, e eu creio que ela vai falar no teu coração. Se você tem sido abençoado com esses nossos vídeos aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe as mensagens, comenta as mensagens também, será muito bem-vindo o seu comentário, e nós queremos que tenha abençoado algumas famílias, e se você também tem sido abençoado, compartilhe essas mensagens com os seus contatos também. Em breve nós disponibilizaremos também na nossa igreja um aplicativo e lá teremos muitas informações onde seremos aí cada vez mais informados a respeito das programações da nossa igreja. Amém? Antes de tudo, eu quero orar com você, pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre esse momento de meditação na Palavra de Deus. Oremos. Senhor, te agradecemos por este momento, por esta hora em que paramos tudo o que estamos fazendo para te adorar, para buscar a tua face, a tua presença e sermos, Senhor, ó Pai, abençoados com o derramado do teu Espírito sobre nós. Usa as minhas palavras, usa a minha boca, abençoa essa casa, essa pessoa, esta família, Senhor, ó Pai, que agora acompanha essa mensagem, que ela seja de igual modo, Senhor, ó Pai, abençoada com essas palavras, que não sejam as minhas, mas a do Senhor, através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17. Eu vou dizer para os irmãos qual é o meu pensamento com relação a essa palavra. Eu sei que existem muitas outras situações que poderíamos falar ou pregar, mas estamos num momento interessante da nossa igreja, estudando o Apocalipse todas as quintas-feiras à noite e domingo de manhã, e chegamos num momento do Apocalipse, no capítulo 4, onde João relata ali na sua revelação a grandiosidade desse nosso Deus. E essa mensagem nessa noite tem esse objetivo também de ressaltar quem é esse nosso Deus, quem é Jesus Cristo. E o texto de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 17, tem essa descrição da excelência da pessoa de Cristo. Então nós vamos ler esse texto e meditar nessa palavra nessa noite, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, a quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amém? Até aí, eu disse que seria até o 17, mas dá vontade de continuar lendo, porque esse texto é lindo também. Estudamos nesse período de pandemia, no ano de 2020, passamos pelo Novo Testamento todo, nossa igreja. Estudamos os evangelhos, estudamos as cartas de Paulo, estudamos tudo que pudemos aí
E chegamos agora no final do ano passado, no começo desse ano, agora estamos estudando a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos, escrita através do livro do Apocalipse, o livro da revelação. Mas já lá, na época de Paulo, com os colossenses, pregando, falando aos colossenses, os falsos mestres de Colossos, assim como existem os falsos mestres nos nossos dias, muitos deles não negam a importância de Jesus Cristo, e quem nunca ouviu no nosso círculo, até mesmo no nosso país, próximos de nós, ouviu falar de Cristo. Mas não somente ouvir falar de Cristo ou saber quem é Cristo. Os colossos não davam, os falsos mestres de Colossos não davam o devido valor, a excelência e a grandiosidade que ele é por natureza. E ao estudar novamente Apocalipse, chegamos nesse momento onde nós nos deparamos com essa grandiosidade de quem é esse nosso Deus, e isso jamais deve ficar desapercebido, passar por nós sem notarmos essa grandiosidade e quem é esse nosso Deus. Os gnósticos diziam que Jesus era uma emanação de Deus, não o próprio Deus. Os muçulmanos pregam que Jesus foi um grande profeta, mas não o profeta. Os espíritas dizem que ele é o espírito de luz e não precisou reencarnar, mas ele não é o eterno Deus. Os romanos dizem que ele é o mediador entre Deus e os homens, mas não é o único. Os testemunhos de Jeová dizem que ele foi um agente da criação, mas não foi Deus. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus, então? Quem é esse Jesus revelado ao apóstolo João no Apocalipse? E quem é esse Jesus agora relatado pelo apóstolo Paulo aos Colossos? Esse texto fala da excelência e da grandiosidade de quem é Jesus. E nós vimos já desde o início. Fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Fala da grandiosidade de quem é Jesus na obra da salvação e na obra da criação. Quando Paulo fala da obra da redenção, Paulo muda o pronome de vós para nós, no versículo 13 e no versículo 14. Ele muda de vós para nós. E quando ele faz isso, é ressaltando mesmo a grandiosidade de Cristo na obra da salvação, que diz que ele nos libertou do império das trevas. É o que está dizendo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. O que quer dizer aqui, que significa que ele nos libertou do perigo. Nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade desse mundo, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, mas Cristo nos libertou. E essa obra de Cristo em nosso favor, ela é a obra consumada. Ela já terminou, Cristo já nos libertou do império das trevas. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses. Também diz que além de nos libertar, ele nos transporta para um outro lugar. Nós não somos mais deste lugar onde nós fomos encontrados enquanto pecadores. Diz o texto que nós lemos no versículo 13, que ele nos transporta para o reino do Filho do seu amado. Glória a Jesus. Amém? No mundo antigo, quando um império obtinha vitória ali sobre um outro império existente, o costume da época era transladar inteiramente aquele povo, aquela população vencida para um outro país. Um exemplo na Síria e na Babilônia, que todos foram levados cativos para a Babilônia. E aqui esse texto faz menção exatamente a isso. Cristo venceu. Tudo foi consumado. E ele faz o que conosco? Ele nos transporta daquele reino das trevas para o reino de luz. Para um reino aonde o nosso rei é que reina sobre as nossas vidas. Não somos mais escravos daquele mundo. Não vivemos mais de acordo com o curso deste mundo. Não vivemos mais de acordo com as perspectivas deste mundo. Mas as perspectivas e a esperança que nós temos. Nada, ninguém e não existe nada na face da terra, nenhuma outra pessoa, nem nada no céu, debaixo da terra ou em cima da terra,
que pode tirar de nós a esperança que nós temos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Não transportou os vencidos. E eu disse o exemplo do cativeiro babilônico, porque o povo foi vencido e assim foi transladado para lá. Mas ele transladou os vitoriosos. Você é vitorioso em nome de Jesus. Você foi trasladado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão que chegou até você. Nós estamos no reino da luz. Amém, irmãos? E no versículo 14 diz assim que ele nos redimiu. Olha o versículo 14, que lindo. Em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Redimir, libertar, é tirar um prisioneiro do seu cativeiro, é tirar um escravo pagando o resgate em favor dele. Em Êxodo, no capítulo 21, versículo 30, diz que esse resgate não foi pago a Satanás por sua morte e ressurreição. Jesus satisfez as demandas da lei e nos redimiu com o seu sangue. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que morreu e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E é assim que a palavra de Deus nos diz, ele nos redimiu, ele nos libertou, ele pagou um resgate em nosso favor. Amém? E além dele nos redimir, no versículo 14 diz o seguinte, ele nos redimiu, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele nos perdoou. Você foi perdoado, meu querido. Perdão é deixar o outro livre. Deixar o outro livre. Ou cancelar a dívida que ele tinha. Nós não temos dívida nenhuma. Nós não somos endividados. A nossa dívida já foi paga. Já foi paga com um alto preço. Não existe outro valor nesta terra ou qualquer outra coisa que realizem ou façam, ou qualquer valor monetário para aquilo que foi pago por você. Amém? A sua dívida foi cancelada. Os nossos débitos não nos escravizam mais, porque eles não existem. Amém? E o segundo ponto, falando e ressaltando a grandiosidade de Cristo na obra da criação, no versículo 15 ao versículo 17, é interessante, lemos esse texto, diz que esse Jesus Cristo, que citado na palavra de Deus, que é o nosso Senhor, ele é o revelador do Deus invisível. Ele é o revelador do Deus invisível. Porque diz no versículo 15 que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não diz que ele é um protótipo, não diz que ele é uma cópia, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é a imitação. Quem conhece a Deus, conhece Jesus. Ou melhor, quem quer conhecer a Deus, olha para Jesus. João capítulo 14, no versículo 9, é interessante esse texto. João 14, 9. Se você quiser acompanhar aí comigo também, João 14, 9, diz assim, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia! A imagem, e ele não é a imitação. Jesus tem a mais alta honra da criação, que no versículo 15 diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de todos. Ele tem a mais alta honra de toda a criação. Primogênito, que diz que não é a ideia temporal que nós temos de primogênito. Não é que Jesus foi o primeiro a ser criado, visto que ele é o próprio Criador de todas as coisas e que ele existe antes de todas as coisas. Ele é o cabeça de toda a criação. Por meio dele, tudo que foi feito se fez através do seu poder e da sua palavra. Ele é a fonte de toda a criação. Olha no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a fonte de toda a criação. Ele é a fonte originária de tudo. Jesus é o agente da criação. João, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 3, se você puder andar comigo também em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, interessante também esse texto, e eu sempre que leio esse texto, eu me lembro da ênfase que meu pastor dava sobre esse texto, e eu confesso que as primeiras vezes que li eu não entendi muito, mas com o passar do tempo, com as revelações do Espírito Santo, com um pouco de empenho, de estudo da palavra, eu comecei a entender a grandiosidade desse texto de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na nossa Bíblia, as palavras são essas. O Verbo era Deus, não era um Deus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a fonte originária de tudo. Esse é o nosso Deus, a grandiosidade do nosso Cristo. É isso que nós estamos falando nesse texto, é isso que nós estamos falando nessa palavra, nessa mensagem. A excelência da pessoa de Cristo na obra. Aleluia! Ele é independente e maior do que toda a criação. No versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nunca houve um tempo onde ele não existiu. Ele sempre existiu. Ele é o sustentador de toda a criação. Tudo subsiste na pessoa dele. Nele vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Jesus planejou toda a criação. Ele produziu tudo, ele fez tudo para o seu próprio prazer e para a sua própria glória. Ele é o nosso Deus. A criação existe, porém, para dar glória a este Cristo, ao nosso Cristo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o nosso Deus, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E esta noite eu quero que você fique com essa palavra guardada no teu coração. As previsões podem ser diversas. E nós sempre ouvimos as previsões. E quando eu ouço o homem tentando planejar, o homem tentando prever, o homem tentando se antecipar às coisas que têm acontecido e acometido a terra, o homem tentando justificar, o homem tentando numerar previsões estatísticas em cima daquilo que poderá acontecer com a humanidade, com a terra, eu logo me lembro da grandiosidade do nosso Deus, desse nosso Cristo. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, no capítulo 5, que João, ao ver a grandiosidade de Cristo, ele viu ali um grande trono branco, e naquele trono havia um livro com 7 selos, e aqueles 7 selos não poderiam ser rompidos, e ninguém que estava naquela sala, os anciãos e ali os seres viventes, os anjos, poderiam sequer olhar para aquele livro. Mas diz que um anjo surge e diz para ele: não fique triste, não chores, porque aquele que morreu, aquele que ressuscitou, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir os selos, ele é digno de abrir o livro, porque foste morto e com o seu sangue compraste para os seus. Aleluia! Esse Jesus Cristo que nós servimos. As nossas vidas estão nas mãos desse nosso Deus. Eu quero que você se apoie nesta palavra. Se os dias têm sido difíceis para vocês, se as dificuldades chegam até a tua casa, se as notícias, como nós temos visto, não são animadoras, mas eu me apoio na palavra de Deus e sei que com Jesus Cristo nós somos vitoriosos. E a palavra de Deus que nós vimos nessa noite diz que
nós não fazemos parte desse reino, porque Ele nos transportou para um outro. Então todas as previsões que dão a respeito desse nosso momento, do ano de 2020, 2021, elas não têm base nenhuma para nos deixar atemorizados, porque nós não fazemos mais parte deste lugar. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, apresentar esse nosso Deus, a grandiosidade desse nosso Deus, para que muitos o conheçam e sejam recebidos, porque a palavra de Deus diz que a todos quantos os receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa é a nossa missão, essa é a sua missão, esse é o nosso trabalho, esse deve ser o empenho de cada cristão nesses dias, apresentar a grandiosidade desse nosso Deus, apresentar a grandiosidade de Cristo na obra da salvação. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou e nos fez assentar em outros lugares, que não são os lugares onde nós frequentávamos ou vivíamos. Nós éramos escravos e hoje nós somos livres. Nós éramos derrotados e hoje somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Que todas as nossas ações, todos os movimentos que fizermos estejam baseados na pessoa de Cristo. Você está aqui ainda porque você existe em Cristo. Amém? Vamos orar? Que esta palavra chegue num momento importante para você e que ela sirva para você de consolo, de encorajamento, de alimento. E eu tenho certeza que você está ouvindo essa mensagem, você não está sozinho. Esse que é o autor da criação está conosco, está nos ajudando, está ao nosso lado, está em nós, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. A história da humanidade está nas tuas mãos, porque só Ele foi digno e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele controla todas as coisas. Amém? Confie, tenha fé, acredite. Amém? Quero orar por você. Pai, te agradeço nessa noite por esta palavra. Te agradeço, ó Pai, pelo ensino que ela nos traz e pelo encorajamento que ela nos apresenta. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a termos fé cada dia mais, confiarmos nessa palavra, nos apoiarmos nesses ensinamentos, para que possamos, Senhor, desfrutar a vida que o Senhor nos permite desfrutar, vivendo, ó Pai, não no curso deste mundo, mas debaixo das previsões e do movimento que vem através da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Abençoa a nossa semana, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.